Você já teve vontade de tirar alguma dúvida com seus pais, mas não sabia como? Com base bíblica, viemos trazer a resposta para suas dúvidas, em uma conversa leve e descontraída, de pai para filha. Está começando mais um de pai para filha. Nós estamos com a mesma roupa do episódio anterior. Ué, nem saímos daqui. Se você está assistindo a gente no YouTube, é youtube.com/nacontramãortm. Você vai ver a playlist do de pai para filha. Você vai ver que a gente grava vários no mesmo dia e a gente tá com a mesma roupa. E que teve uma vez que meu pai teve que pedir uma calça emprestada. E ele tava com a calça do Thiago. Mas, vamos lá. Hoje, pai, eu vou falar de um sonho que, inclusive, foi essa noite que eu sonhei. E aí? Eu estava lá, né, na igreja. A gente estava num lugar, não sei quem é, naquele lugar, tá? Tava lá na igreja. E aí ia ter alguma coisa especial e a gente precisava fazer, ia decorar e tal. Aí você me falou, filha, a gente não vai decorar porque tá reformando tudo, mas não era o de hoje, não era o lugar que a gente tá hoje. Tá. E aí, molhou. Eu misturei, gente, porque realmente inundou minha igreja ontem. Aí inundou, então tá tudo molhado, a gente não vai fazer tal. Aí eu falei, não, realmente, porque tava, uma parte molhada, bagunçada. Aí, beleza. Aí eu cheguei lá na igreja, era pra fazer alguma coisa com o Jeff, a gente ia arrumar o telão da igreja. Aí o Doug foi, eu não lembro, jovens, não lembro. Aí, beleza. Aí quando eu cheguei lá, tinha um monte de gente, umas pessoas que eu não sabia quem eram, e umas pessoas que eu sabia, decorando a igreja. Só que assim, pai, tava muito feio. Tava uva, cachos de uva pendurado, aí uma cruz de papel, aí uma cruz de pedra, de papel de pedra, e aí um pano no chão, um feno, sabe? Aí, um desenho de um jumento, aí um lugar que tinha pão. Só pra você entender, era, muito nada a ver, assim, tá? E eu lembro que eu olhei pra aquilo e falei, meu Deus, não, né? Coisa horrorosa. Só que eu falei alto. Eu falei, nossa, tá muito feio, gente. Tá horroroso. E aí, aí você chegou assim e falou, filha, mas e daí? Você não precisa falar isso. Eu falei, não, pai, mas a gente tem uma paleta de cores. Eu fiz a paleta, o estudo das cores da igreja, e aí vai fazer esse negócio com vermelho, com marrom, com verde, com pedra, com feno e um gado ali. Não faz sentido. Ele, você não fala. Aí você falou, você não fala assim, a gente não fala assim. Nós somos um corpo. Não ia ter nada. Agora as pessoas estão fazendo, então vai ter. Aí eu falei, mas e a paleta, pai? Aí ele falou, se tem pessoas que se movimentaram para fazer e a maioria delas gosta desse jeito, não é melhor que a gente entenda, então, que na nossa igreja a decoração vai ser assim? Ou você vai fazer sozinha na paleta? E aí? Aí eu fiquei nossa! E aí eu lembro que, aí as pessoas que estavam arrumando começaram a chegar assim e tal, e eu vi que elas eram muito numerosas. E aí eu pensei, caramba, é mesmo, né? Se essa é a nossa família e é assim que a nossa família gosta de decorar a casa, vai ser assim. E eu vou ser feliz aqui. E aí eu lembro que eu comecei a gostar, sabe, da decoração. Que tava feia. Mas aí o que eu fiquei pensando, pai, nesse sonho? Né? Que você realmente é sempre a voz da sabedoria, até no meu sonho, né? Você é meu adulto sênior, que é o adulto que eu confirmo as minhas coisas, meus problemas, tá? E aí, a outra coisa é de que a gente julga muito, né? Julga demais, tenta categorizar as coisas ou fazer com que as coisas sejam de certa forma na nossa vida comunitária, mas parece que não vai dar em nenhum quesito, entendeu? E eu, por exemplo, tenho minhas coisas lá, que eu sou organizada, em muitas eu não sou, mas em algumas eu sou, e às vezes eu acho que a gente tenta levar isso para o ambiente da igreja. E a igreja tem de ser organizada, mas, ao mesmo tempo, como somos muitos, é normal também que nem tudo esteja no nosso controle. Não sei se você me entendeu. Entendi. E essa questão do julgamento me parece ruim.
Comente sobre isso. Vamos lá tudo. Primeiro que os sonhos têm a ver também com com a própria realidade que você vive e os medos Ninguém decorou lá, tá, irmão? e seus processos todos, né? Então, lógico que vai entrar a visão que você tem de mim, entrou no processo. Lógico que entrou a visão que você tem também da igreja, dela tá nesse estado ainda sem decoração. Sim. Entendeu? Da gente querer impor um tipo de visão também para ela. Não, vai ser ter assim. alagado. Vamos colocar, não vamos pintar de sei lá que cor. Você também fez essa crítica quando eu falei, puxa, tinha que ser colorido, é o espaço das crianças. Não, mas é isso, eu também gostaria colorido, né? Não, então. Aí, vai ser assim. Não, mas aí não. Aí vai fugir muito do que é, ou não sei o quê, não sei o quê. Isso também está guardado dentro de você. Esses processos todos estão lá guardados. Essas coisas aparecem nos sonhos, entendeu? As tensões aparecem nos sonhos. Geralmente se tem explicação na vida cotidiana. Eu nem também tava pensando explicação nisso, e lastros que estão ligados aos seus traumas, às suas expectativas, às suas frustrações. Os sonhos revelam esse tipo de coisa. A gente não sonha num estado muito profundo do sono, né? A gente sonha no que eles chamam de primeiro estágio ali do sono, ou no último já estágio do sono, né? Que a sua consciência está mais ativa e ela traz coisas do seu subconsciente para esse lugar. Então fica muito latente, você lembra. Por exemplo, Nossa, eu lembro exatamente. Você consegue identificar as pessoas, mas não consegue lembrar do rosto dela nos sonhos. Não. Entendeu? Porque elas estão ali, representam algum tipo de movimento que está acontecendo. Você tem vários elementos aí que é na questão do sonho. Mas a sua pergunta está muito mais relacionada à vida comunitária, né, do que necessariamente ao sonho. A gente já deu esse Sim, o sonho foi primeiro só pra caminho. ilustrar. Mas está ligado à vida comunitária. Na vida comunitária, não é necessariamente vale a voz da maioria, nem a voz da minoria. Que é isso que a gente tem um problema hoje na nossa vida social. Então, todo mundo quer impor na vida da maioria as vozes das minorias. Entendeu? É um debate até social, né? Que a gente está tendo isso, nossa, entendeu? Sim, não, total. então, não é a maioria, tal. É a minoria. Mas quando a gente vai ver no voto, por exemplo, na democracia, vale a voz da maioria. Sim. Você entendeu? Mas é que lá no Congresso, você tem lá a liderança da minoria. Então, a minoria se junta para fazer um voto, para poder tentar trazer mais equilíbrio no processo todo. Tudo bem, legal, é bom ter isso e tal. Mas na vida comunitária da fé, realmente vai valer o bom senso, entendeu? E o consenso. Primeiro é o bom senso de entender que a voz da maioria não é a voz de Deus, que a voz do povo não é a voz de Deus, que a voz da minoria não é a voz de Deus, que o que vale é que os irmãos vivam em comunhão e que encontrem bom senso e consenso. Isso precisa estar o tempo todo nessa discussão, entendeu? Então, e sem julgar também, óbvio, porque lá no meu sonho eu falei alto, isso foi muito arrogante da minha parte, no meu sonho. Não, então, mas esse também vai entrar isso. Mas primeiro é encontrar bom senso e consenso. Então, se você fala assim, puxa, mas isso aqui é feio, mas é da vocação dessa comunidade, eu preciso entender esse processo, que é da vocação dessa comunidade, entendeu? Não, eu sou um pastor conservador, então não vou permitir que exista línguas espirituais na nossa igreja. Quem sou eu para fazer isso? Se a vocação da igreja, se o próprio Deus está entendendo que é importante que tenha essa efusão espiritual, e não estou entrando no mérito teológico de tudo isso, tem que acontecer, você entendeu? Questão de vocação. Nossa família tem uma vocação e outras famílias não têm a mesma vocação. Nossa igreja tem uma vocação e outras igrejas não têm essa vocação. Então, de repente,
é óbvio, eu prego em muitas igrejas, vejo muitos elementos e preciso entender que a vocação daquela igreja está muito mais para fazer um negócio megalomaníaco, extremamente, eu falo megalomaníaco não no sentido pejorativo, mas de que pensa coisas extraordinárias. Você vai pegar, lógico, você vai pegar a Igreja Batista lá em São José dos Campos, que aparece toda hora nos jornais. Eles faziam um espetáculo de Pascolinha. Exato, você vai pegar a igreja lá do pastor lá, do Sidney Costa, lá em Alphaville. Também vão ter espetáculos. A Lagoinha vai ter espetáculos maravilhosos. Você tem a própria, dentro do mundo católico lá, a questão toda onde vão os artistas para fazer a Via Crucis, a crucificação de Jesus e a ressurreição. Então, estão pensando coisas gigantescas. E você pode olhar que cada espetáculo traz a vocação daquele lugar. E a gente precisa prestar atenção nisso. E mesmo quando eu vou nas igrejas que são menores, que fazem as coisas lá junto com as crianças, que alguém está fazendo tipo um jogral, que está aparecendo, que a gente fala, nossa, que coisa mais piegas, que coisa meio assim pobre. É da vocação daquela igreja. A gente precisa entender isso. O Doug, outro dia estava olhando lá, algum parente nosso que estava filmando o filho apresentando e falou, meu Deus do céu, será que quando eu vou ser pai eu vou achar isso bonito? Que, meu Deus, a criança falando tudo errado, segurando papel. Eu falei, vai, amor, vai. E você vai estar lá assim, ó, com o celular. Vai estar, entendeu? Depois babando, né? Tipo, nossa, olha o vídeo do meu filho. Quando você for vô, então, aí acho que piora a coisa. Eu vejo que os avós passam mais vergonha do que os pais ainda, vergonha alheia, né? É uma relação, assim, muito absurda esse processo. Mas é assim, a gente precisa aprender a viver em comunidade. Não é nem a voz da maioria, nem a voz da minoria. É a voz do bom senso e do consenso. Quando a gente caminha juntos e entender isso sem brigar, sem bater boca, sem desrespeitar. Sem fazer que nem eu no meu sonho, que falei mó alto. Exato. Falei, gente, tá muito feio. Então, não, poxa, isso aqui não é bonito, isso aqui não é... Eu não preciso agredir para ser ouvida. Eu fui muito entendeu? Para ser ouvido, né? No meu caso. Eu não preciso agredir para ser ouvido. Eu preciso aprender a trabalhar junto com as pessoas, a caminhar junto com as pessoas, a ouvir mais, a entender que a vida comunitária não é o que eu penso, não é o meu gosto. Sim. Lá na minha casa eu faço como eu quero, que é diferente da sua. Totalmente. Totalmente. A visão que você tem de limpeza, a visão que você tem de arquitetura da casa, a visão que você tem de harmonia dos móveis, é diferente da minha visão. Você vai chegar na minha casa, tem minha personalidade, a minha e da minha esposa. Xícara de todos os ministérios que meu pai já visitou. Não, porque muitas vezes eu vou pregar nos lugares e as pessoas dão uma caneca, dão alguma coisa. É uma coisa interessante. É muito então bom. Eu fico olhando e falo, nossa, eu lembro do dia que eu estava lá fazendo isso. Entendeu? Então são momentos assim importantes. Então essa relação que a gente precisa ter. Tá? Sonhos são legais, revelam muito do inconsciente, subconsciente das pessoas, trazem traumas, trazem a vida cotidiana, as tensões, as expectativas, as alegrias. E a vida comunitária da fé não é a voz da maioria, não é a voz da minoria, é a voz do bom senso, do consenso, que a gente trabalha na vida cristã aprendendo que não é a minha voz, é a voz do todo que faz a coisa acontecer. É isso. Mais um tapa na minha cara, com respeito. Outro dia a Renata falou, Gabi, é muito legal, né? Que você é super aberta, vulnerável de pai pra filha. Tá vendo, gente? Tô revelando até o pecado que eu não cometi, mas que eu sonhei que eu tava sendo arrogante lá. Enfim. Porque talvez possa estar fazendo também isso. Pois é. Não, mas eu não... Deus tá chamando a sua atenção no sonho. Quando a gente for pintar a igreja, eu vou ser bondosa. Tá vendo? E vou aceitar se alguém quiser pintar de outra cor que muito não bem. seja. Isso aí. Se você quiser participar do De Pai para Filha, manda mensagem pra gente, tá bom? Nas nossas redes sociais, no WhatsApp da RTM ou no chat do nosso YouTube. E a gente volta semana que vem. Até lá. De Pai para Filha. Realização Transmundial.